Você já se imaginou começando do zero e fazendo inteirinho um chalé no meio do nada, num lugar belíssimo, um paraíso na Serra Catarinense? Pois os nossos entrevistados de hoje, sem nenhuma experiência, colocaram isso em prática, a família toda participou e o resultado é incrível. Você não perde por esperar. O vídeo começa já já. Pessoal, e hoje a nossa conversa é com um casal fora de série, o Emerson e a Eisa, que são de Manaus, mas eles estão falando agora como catarinenses. Moram já Exato. há algum tempo em Santa Catarina, na cidade de Tijucas, e compraram um terreno em Alfredo Wagner, uma cidade belíssima, de Santa Catarina. E lá começaram a construir com as próprias mãos, a família toda unida, começaram a construir uma cabana que já está lindíssima e vocês vão ver pelas imagens aí. Já quero agradecer, Emerson e Isa, pela alegria de poder conversar com vocês aí, trocar ideia com vocês e mostrar um pouquinho para quem está assistindo a entrevista esse trabalho belíssimo que vocês fazem. Conta um pouquinho para a gente como é que vocês foram chegar em Alfredo Wagner. Como é que foi essa história? Vamos lá, é uma história meio complicada, mas na verdade, Alfredo Wagner ele tem vários impulsionamentos que fez a gente vir para cá, né? Uma delas foi o principal, foi um tratamento do nosso filho, que a gente descobriu em 2015. Nosso filho tinha 8 anos e identificou que ele tinha diabetes tipo 1, passou 10 dias no internado no TI, quase a gente perde ele. Então, a gente identificou que no Sul o tratamento dele seria bem melhor, né? E outra, pedi uma transferência dos meus negócios, quem trabalha com o setor de turismo, para o Sul, e a gente veio aqui para abrir também um negócio e conciliar as duas coisas, né? Então, tínhamos tudo lá no norte, em Manaus, tinha um sítio, um pequeno sítio, uma casa, um negócio já estruturado, e a gente abriu mão de tudo para vir para o Sul, em torno de dar melhor vida para ele, né? Salvar nosso filho, na verdade. E também tentar o nosso negócio aqui no Sul, né? Então, basicamente foi isso, né? Então, a nossa mudança ela foi bem brusca mesmo. A gente já estava se programando a vir para cá e eu lembro até teve um fato que ocorreu com a gente lá que a gente tinha chegado, tinha feito umas compras, ela feito umas compras em São Paulo, chegou, deixou as coisas em casa, a gente foi trabalhar, quando a gente voltou, nossa casa tinha sido arrombada. Então, ali foi a gota d'água. Então, levaram quase muita coisa da nossa casa. E ali foi a Caramba! gota d'água. E depois de 3 dias, mais ou menos, eu me lembro que a gente comprou a passagem para cá e a gente não tinha nem de morar aqui, na verdade. A gente veio e no meio do caminho no aeroporto procurando eh, É um aluguel, um uma coisa assim, aluguel. A né? gente começou aí. Primeiro a gente testou ficar um mês, mais ou menos, no naqueles aluguel de temporada, para saber onde a gente ia ficar, onde a gente ia se adequar. Exato. Aí até que a gente veio, a mãe dela já estava morando na cidade de Itapema, Santa Catarina, mais embaixo. A ideia era ficar em Florianópolis. E a gente desceu, gostou bastante de Itapema, ficamos ainda um ano e pouco em Itapema. E gostamos dessa região aqui, dessa parte aqui é muito boa, muito segura, tem um bom suporte de saúde para o meu filho. Então a gente decidiu ficar aqui, né? E aí a gente veio e conseguiu uma casa agora em Tijucas. A gente mora basicamente em Tijucas, ó, bem próximo de Itapema, cerca de 56 quilômetros de Florianópolis e uns 130, 140 quilômetros da chácara. Aí vocês estruturaram tudo, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tal. Só que nesse meio tempo aí surge uma tal de pandemia e coloca vocês numa situação complicada, né? Exatamente. A gente estava bem estruturado, a gente estava bem com o pé no chão, na verdade, os planos, os projetos estavam tudo bem alinhado, estava Tava tudo tudo seguindo. decolando, tava tudo tranquilo. Exato. E abrimos uma agência de viagem na região aqui do Sul, já estava começando a vender, dava para nos manter, e sendo que aí veio a pandemia, né? A pandemia chegou num momento bem chato, bem complicado para a gente. Isso afetou, nossa maior preocupação era o filho, né? Que é a questão da saúde, como ficou bem complicado. Então, afetou a nossa questão financeira e a questão também da parte de saúde do nosso filho. Então, nós ficamos numa situação bem difícil mesmo.
Poxa, eu imagino que não deve ter sido nada fácil, né? Vocês tinham tudo planejado, abriram o negócio, num estado diferente do que vocês moravam, e aí, em 4 meses, tem que fechar, tem que abandonar tudo, tal. Pela conversa que eu já tive com o Emerson, o abalo emocional foi grande. Foi daí que surgiu a ideia de pegar esse terreninho em Alfredo Wagner e construir um chalezinho lá, foi por aí? Sim, sim. Aí, o chalé, na verdade, com a pandemia, a gente ficou, a maioria, todo mundo ficou dentro de casa, né? E a gente notou, eu observei que a gente estava um pouco, que a família estava um pouco separada, né? Cada um pegava seu telefone, vivia o seu mundo, e aí, e dali em diante, eu e ela, a gente é bem ligado à questão religiosa, né? E a gente tentou pensar numa maneira para tentar reunir a gente. Então, a pandemia, ela trouxe um lado ruim, mas ao mesmo tempo ela trouxe um lado benéfico para nós. E aí identificou que a gente estava separado. E como fazer para a gente voltar, né? Precisa unir de novo aquela família. Então, a doença em si, a doença tinha deixado a gente em pânico, a gente ainda estava com medo. A gente não sabia lidar com aquela doença, uma doença nova, que não conseguia dormir direito, com medo de, será que vai dormir, não vai acordar vivo ele, entendeu? Então, a gente era refém do medo, né? Então, a gente tinha que ter um escape. Na verdade, era essa. Não tinha um escape. Então, a gente decidiu, vamos ver, começamos a pesquisar online mesmo, atrás de terrenos. Quando podia ir, a gente ia atrás, pegava o carro às vezes, entrava nesses ramais aí, procurando plaquinha, coisa assim. A gente Se fez uma. perdia. Se perdia, andamos muito, muito. Aí foi até uma aventura legal, né? Foi uma aventura. A gente Legal. conheceu muitos locais. Eu tirava foto, filmava. Foi assim bem incrível. Foi muito bom. A gente Isso. colocava Paula e Isadora no carro e bora para aventura. É verdade. Eu gosto muito de o lugar que onde eu vou, eu gosto de pesquisar muito. Então, eu pesquisei muito a parte da Serra. Mas uma das cidades que a gente mais gostou foi Alfredo Wagner pela história, né? Se você observar a história que tem por trás de Alfredo Wagner, é muito bonita, entendeu? Então, ali o povo de Alfredo Wagner era muito acolhedor também, um povo muito bonito, um povo muito que recebeu a gente assim com carinho. São Então, muito receptivos, são exato. É maravilhosos. Então, verdade. a Eu sou cidade testemunha, já tive aí várias vezes e me alegro cada vez que vou para essa região da Serra Catarinense, é fora de série. é verdade. Então, as pessoas lá abraçaram. Então, a gente disse, poxa, isso aqui é um lugar bacana. E a gente procurou, focou muito ali, né? Engraçado é que a gente procurou muito e a gente não achou nada lá. Mas chegou um dia que a gente estava em casa, até quase desistindo, e o dinheiro já que a gente estava guardando para comprar o terreno, a gente já estava consumindo uma parte dele já. Então, foi quando a gente recebeu a ligação, né, de um de uma pessoa que a gente tinha feito contato, ele falou, olha, tem uma minha irmã está vendendo um terreno, se você quiser dar uma olhadinha, vocês vamos lá dar uma olhadinha, não custa nada, é uma perca de tempo, mas vamos lá, né? Até que a gente chegou a Uhum. esse terreno. Né? Quando a gente chegou nesse terreno, eu olhei aquela vista, tudo, e disse, não é para nós, isso aqui é muito caro. A gente imaginou assim que ia ser um preço surreal. A gente até deu uma desanimada, mas a gente foi ali, eu e a Isadora, a gente pegou, bora aproveitar a paisagem, vamos tirar uma foto. Exato, e a gente chegou lá e olhou aquilo, disse, não, isso não é pra gente, né? É muito caro, isso aqui é coisa mais de 100 mil, a gente não tem isso, não tem como. E aí foi quando a gente conversou com ele, e ele foi quando ele passou o valor, né? O valor que está, a gente não tinha o dinheiro, na verdade, ele cobrou 65 mil, né, pelo terreno, mas eu só tinha 50. E os 50 já ia pegar uma parte da gordura que eu tinha guardado. Já era o aperto do aperto. Aperto do aperto. Ele disse, vamos ter que ser ousados. Aí ele disse, não, vai, pensa, que é coisa você me diz aí, que de repente essa diferença a gente parcela aí para você. E aí foi o que a gente fez. A gente pensou, disse, não, é isso aí, vamos lá e não nos arrependemos, né? Nem um pouco. E eu acho que foi uma das melhores coisas que a gente fez, e dali em diante foi só alegria. E aí, gente, como é que surgiu a ideia da cabana? Onde é que isso apareceu nas pesquisas de vocês? A cabana ela tem um detalhe interessante, que quando a gente morava lá em Manaus, a gente tinha um terreno mais afastado, bem próximo à mata, mesmo à Uhum. floresta, e a gente chegou, a gente sempre tinha vontade de construir a nossa própria casa, eu e ela, entendeu?
Eu não sei se as pessoas têm essa vontade, a gente A tinha. gente tem. E aí a gente disse, vamos construir lá, a gente conseguiu fazer uma casinha quadrada, uma coisa bem feia mesmo. Eu não tenho nem foto para lhe mostrar, mas ficou bem feio. A gente não tinha experiência, não tem experiência com essa parte de construção, tá? Nosso ramo é todo diferente, apesar do meu pai ser um marceneiro, mão cheia, mas eu não tinha experiência nenhuma com construção de casa, não conseguia, eu acho que nem fazer nenhuma janela, quanto mais uma casa. Então, isso para mim foi um desafio, mas a gente tinha essa vontade. Então, quando chegou lá, que a gente olhou aquele lugar, a gente também observou muito a história da região, né? Aquela região é uma região que está dentro do Vale Europeu, deu muita influência dos alemães ali, e a gente disse, "Isso não vai ficar legal a gente fazer uma casa Uma casa qualquer aqui, né?" quadrada, normal, Exato. comum. Então, vamos ousar um pouquinho, vamos procurar fazer alguma coisa, e nós começamos a pesquisar. E a gente foi estudando sobre as origens, né? E a gente descobriu que o iFrame, né? Ele é uma origem dos alemães que levaram para a Suíça, né? Que terminou pegando o nome até de chalé suíço. Então, a gente viu que seria ideal naquele lugar, naquela posição ali, um chalé, é, muita gente chama de suíço, né? Naquele lugar ficaria muito bacana, né? E aí a gente, mais impulsionado, eu tinha perdido meu pai há um ano antes, há uns poucos meses Poucos antes. meses antes. Então, em memória também dele, eu disse, não, Isa, vamos fazer o melhor nosso possível aqui, e em memória do meu pai também, que era marceneiro, com certeza tivesse vida, ia dar muita dica pra Ia gente. dar muita dica. Mas olha, vocês dois, vocês devem saber que é difícil para o público acreditar que vocês nunca mexeram com construção. Porque Nem a é nossa tudo tão família certinho. Interessante é que, até falando interessante. para ela, hoje eu estava vendo uns. Eu sempre fico. Eu gosto muito também de ler e de. Como é que se diz? Me especializar muito no que eu vou fazer, né? Antes de fazer um trabalho daquele lá, eu fico, acho que uns 5 dias estudando, olhando medida, calculando, eu gosto de calcular muito também. E as medidas nossas que nós fizemos lá, sem experiência nenhuma, de forma bem bruta mesmo, as medidas bateram todas. Bem interessante. É De inacreditável. nível, É de inacreditável. Porque nível, a medida, eu achei que o é telhado ia ficar todo. belíssimo o trabalho, é belíssimo. Nossa Senhora, é de impressionar. Realmente, vocês dizendo assim que nunca mexeram com isso, porque a sensação que quem assiste tem é que o Emerson sempre trabalhou em construção, trabalhou como mestre de É, obras, alguma coisa assim. E a Eisa também devia ter alguém da família que mexia com isso, porque a naturalidade com que vocês tratam as etapas da obra e fazem as coisas funcionar, gente, é uma coisa maluca. Aquela estrutura que vocês levantam, vocês montam e levantam, tudo dentro do prumo. Teve uma que deu uma diferença de 1 centímetro que vocês arrumaram depois, uma coisa incrível. sim. A gente era bem detalhista nisso, né? De não conhecer, mas o que aconteceu? A gente usou o YouTube como uma ferramenta de ensino para nós, né? A gente se aprofundou muito estudando no conteúdo que o YouTube tinha, né? Muita gente passava, pegava uma parte de um canal aqui, outro ali, e eu seguindo aquilo ali ajudou bastante a gente, né? Agora, a questão de experiência com isso aí, não. Se você pegasse na minha mão, ó, antes da construção, era parecer um papelzinho bem macia, só de computador, né? Eu sempre trabalhei com computador, Com papel. com papel, então isso aí para mim era novidade, era novidade. Graças a Deus não martelei meu dedo também, mas realmente a gente se surpreende também, viu? Não é só vocês não. Às vezes a gente para ali e fica olhando, meu Deus, como é que a gente fez isso? Então vamos ver, vamos falar especificamente da obra agora. Sim. Começando pelo básico, né? A fundação.
tiveram uma ideia muito legal, que foi de fazer as estacas de concreto. Vocês usaram manilha, né? Pré-fabricada, e aí encheram essa manilha com concreto, colocando um parafusão ali, né? Para depois engastar as vigas de madeira. Isso veio da internet? Sim, sim, na internet, como eu falei, a gente sempre observava alguns canais, e a gente observou que tinha um canal lá que eles sempre colocavam, né? Isso aí, eu também observava muitos canais da Rússia, a Rússia também tem muitos desses tipos de construção, e lá eles usavam essa estrutura. E aqui no Brasil eu vi um fazendo isso, né? Mas Eu na achei interessante. Rússia, eles usavam um tipo em formato de papelão, que aí Exato. depois eles pegavam, tiravam e ficava o concreto. Não tinha, aqui era bem difícil ter isso. E aqui, aí eu procurei bastante, até que achei um canal que tinha basicamente parecido. Vocês então bora trazer para nós isso. Então a gente comprou essas milhas de concreto, de tubo de concreto, né? E fizemos a fundação em cima disso aí. Cavamos 50 centímetros, fizemos mais uma broca central, isso tudo em YouTube, tá? Isso não tem experiência nenhuma. Engenheiro aí, muitos engenheiros, muitas pessoas inscritas do canal deram algumas dicas para a gente, bacana, muitos mesmo, inclusive engenheiros. Então a gente fez uma broca central de mais 50 centímetros, então ficou 50 centímetros de profundidade dessa milha, e mais 50 centímetros uma broca central, onde entrou uma peça de ferro, né? Que foi uma treliça, na verdade. Como a gente estava com dinheiro curto, também a gente usava bem material mais em conta, e treliça foi uma que conseguiu reduzir o custo. E a própria anilha também reduziu bastante o custo para a gente. E a coisa foi ainda mais complicada porque a topografia do terreno é irregular. Então, vocês precisavam fazer as estacas, né, da fundação em níveis diferentes para conseguir deixar o alicerce do chalé por igual, né? Aí vocês usaram aquela técnica milenar do nível de água, foi isso? Exatamente. Pesquisando também novamente no No YouTube, a gente YouTube. descobriu que tinha essa forma, que a gente não sabia para onde ia, a gente estava muito preocupado com isso. Para mim, a casa ia ficar toda torta. Para você ter ideia, a ponta mais baixa, eu tive que cortar uma anilha daquela no meio, ela vai ficar saindo quase do chão. Para ficar E a rente ao outra, chão mesmo. isso, bem, entrou. Quando eu cavei, ainda deu rocha, né? Então ficou mais 40 centímetros para baixo e ela ficou quase no chão. Então tive que quebrar. A outra mais alta, pra você ter ideia, ficou duas. Eu tive que enterrar uma, fiquei com medo, que dá bastante vento, né? Tem ciclone, esse negócio todo. Eu tive um buraco de 1 metro, enterrei uma inteira e sentei a outra em cima, a parte mais alta, Caramba, para ter uma ideia de como é o desnível, né? bem de nível. Puxa vida. E aí vocês colocaram as vigas de madeira. Em toda a construção é pinos tratado, é isso? Toda madeira usada é pinos tratado? Não. Não. Não, na verdade, os troncos foi de eucalipto tratado, tratado para aguentar mais Esses tempo. troncos que fizeram o alicerce. É isso. Os troncos foi eucalipto. As madeiras de travamento do telhado, as que seguram o piso, elas são tratadas, tá? E o ar, né? O triângulo que a gente chama, então, eles todos foi feito com madeira sem ser tratada. Entendi. A ideia do tronco foi uma ideia legal, porque se você pegasse uma madeira aparelhada ali, você ia gastar um rio de dinheiro, né? Exato. A gente fez o orçamento e essa ideia do tronco saiu da nossa cabeça, viu? Porque a gente fez o orçamento para colocar as quadradas, porque todos os vídeos de YouTube, se você a gente pesquisava, era tudo Tudo quadrada. quadradinho, Só que a certinho. quadrada era muito cara, muito cara. E ele disse, meu Deus, Isa, a gente vai fazer isso aqui, Ia a gente ficar um valor surreal, não ia ter não condições. ia ter condições. Para você ter ideia, no começo, eu me inscrevi, eu passei até a ser motorista de Uber, para você ter ideia. Comecei a trabalhar como Uber, né, Uhum. para arrecadar dinheiro para fazer essa obra. Entendeu? Então, é um pouco demorada mesmo, né? Mas, é como eu sempre falo, dentro da nossa realidade, e além de curtir o momento, né? Então, Claro, oxe. Fora exato. de Então, era sério, muito fora de caro. sério. E vocês ainda tiveram uma dificuldade que é natural para quem não está acostumado com esse tipo de obra,
que vocês tinham mensurado uma determinada distância entre as estacas e depois, já com a obra adiantada, vocês perceberam que a distância estava grande, né? Precisaram fazer um reforço ali, né? Reforço, isso mesmo. A gente não tinha experiência, né? Eu acho que Como é faltou um que pouco. foi essa sensação? A gente, na verdade, a gente tinha um projeto, a gente botou, a gente achava que ia dar, né? Aquilo ali. Na verdade, a distância, né? A gente tinha uma ideia de madeira para colocar lá. E, na verdade, o Pinos, a gente não conhecia Pinos. Lá no norte, as madeiras nossas lá, todas elas, eu colocaria aquilo ali e ficaria perfeito, né? Mas aqui, o Pinos, ele era muito flexível, muito mesmo. A madeira eu não conhecia, na verdade. Então, eu comprei com a ideia de que, com base na que eu tinha a experiência lá do norte, a madeira é dura e tal, mas aqui a gente sentiu isso. Quando a gente montou, que a gente notou que quando a gente botou as tábuas e começamos a andar, ela ficou tipo com um balanço, né? Como se estivesse num trampolinzinho. Aí complicou. Eu cometi esse erro aqui, ó. Olha o vão. Dessa viga aqui de concreto até essa aqui, tem um vão de 3 metros e eu não botei nada. E eu usei uma madeira de baixa densidade que foi o Pinos. Entendeu? Então eu tive que fazer esse reforço aqui, ó. Que me deu mais um trabalho. Então, se você for fazer um chalé e for usar madeira pinos, não dê um vão tão grande assim. No máximo 1,5 m. No máximo. Como eu fiz o reforço, ficou bom. Mas me deu um trabalhão isso aqui, tá? Trabalho e despesa. Então eu tive que fazer um ali, fiz outro aqui, tá? Eu ia te perguntar isso mesmo, porque como vocês vêm lá do norte, a madeira lá é uma madeira mais rígida e mais seca também. A madeira daqui do sul é uma madeira mais úmida, não é não? Isso. É. Isso. Lá, pra você ter ideia, o terreno que eu tinha, ele era a casa que a gente construiu. Na verdade, tinha muitas árvores no chão. Árvores cedro, por exemplo, tinha cedro no chão, né? A gente não comprou madeira. Eu só paguei a mão de obra para alguém cortar com motosserra lá e ele foi fazendo. Tinha madeira lá que é cor lilás, não sei que cor, eu não conheço A madeira. gente sabe qual era aquela madeira, mas muito linda. Era lilás, Cortava ela lilás parecia por um dentro. sangue, madeira, mas era Muito madeiras linda. para fazer barcos, que eles falavam, né? Então, coisa assim, rica que estava no terreno lá, a gente não pagava, a gente mandava pagar só, gastava R$ 300, ele cortava 5 dúzias de tábua para nós, pronto. Já aqui não, aqui a gente sentiu essa diferença, a gente não conhecia também. Agora, exatamente por isso, eu percebi em vocês uma preocupação muito grande em proteger as madeiras que vocês utilizaram, né? Que produto é aquele que vocês passaram na madeira? É óleo, betume, o que que é? Bom, aquele produto ali é o óleo queimado, óleo de carro queimado, né? Com xadrez em pó. Esses dois ingredientes. Se mistura bastante e passa na madeira. O óleo, o óleo vai impedir que a parte de fungos na madeira de pinos, que é bem agressivo, venha atacar mais fácil. E o xadrez, ele age mais como repelente para o cupim, mas como lá a altitude é bem alta, não tem incidência de cupim, entendeu? Não me pergunte por que também não sei, tenho que dar uma estudada nisso, mas lá não tem cupim, né? Então, lá o vilão é o fungo, né? Então, essa fórmula aí, que pelo que eu estudei, procurei saber, ela seria bastante eficiente. Muito legal. E vocês passaram em tudo, né? Em todas as madeiras que vocês usaram, vocês foram passando esse produto aí para garantir. E também acaba dando um aspecto interessante, porque a madeira fica preta, né? A madeira ficou com um Ficou aspecto preto preto. fosco, né? Isso. A gente passei muito trabalho nessa, eu me lembro até que nessa forma de passar, como era óleo e era muito quente. Eu me lembro que o dia que eu Porque passei estava na isso, época do verão, estava muito quente, seco, muito, muito sol. e aí nesse dia foi um dia que eu saí de lá passando muito mal. Ela que levou o carro, porque aquele cheiro de óleo, quando você passa, o cheiro de óleo fica, né? Outra coisa que me chamou a atenção também foi uma preocupação natural que vocês tiveram com relação à proteção térmica mesmo da cabana, né? Porque, queira ou não, é uma região de muito frio, né, gente? Sim. Ali o lugar, quando a gente comprou, a pessoa que nos vendeu, depois que ele vendeu pra gente, eu particularmente não gosto muito de frio, ela ama, né? Mas ele chegou comigo e falou: gente, vou falar uma coisa para vocês. Há 2 anos atrás, isso aqui tava tudo branco de neve.
Aquilo ali me abalou, né? Aquilo ali me deixou em pânico, né? Aquilo ali deixou em pânico. Eu disse, meu Deus, e ela vibrando. Eu disse, não, mas que isso? Eu não sou assim de gelo. Eu vim do norte lá, é 40 graus, eu tô... Tá tranquilo para mim. Aqui Para quem é está zero grau. acostumado com igarapé, né, Emerson? É, aqui um calor bom é que chegar a pegar 0 grau, -7, -10 graus, aí complicou. Mas foi uma luta. Então aí nós iniciamos vamos ter economia sim, mas vamos ter que gastar na térmica. Isso aí era uma coisa que a gente não ia abrir mão, a gente não barganhou mesmo. Aí vocês optaram por a manta, né? Que vocês aplicaram em todo o telhado, né? Descendo dos dois lados do telhado, e também a lã de vidro que acabou dando uma forração, fazendo um sanduíche ali entre os forros, né? Isso mesmo. Colocou a lã de térmica, né? Uma lã mais luminosazinha, mais refletiva, mas ela também tem influência na questão do calor, como a gente estudou. E a térmica a gente, inclusive a lã de vidro, na verdade, a gente foi pegar em São Paulo ela. A gente tinha um trabalho para fazer em São Paulo, a gente foi de carro, veio ela, e chegando lá a gente encontrou um preço melhor e trouxemos 2 rolos de lã. A baixa custo, nosso trabalho também sempre é baixando o custo, né? Fazer um chalé. Isso é importante para a gente. E no caso da manta, ela também acho que pode trazer para vocês uma tranquilidade maior do ponto de vista de água, né? De vazamento, porque pode acontecer de alguma dessas telhas ter um furo, uma trinca, alguma coisa assim, e com a manta a água escorreria, é isso? Exatamente, isso mesmo. A telha que a gente está usando é uma telha que não é muito própria para um chalé desse, né? É uma telha fibrocimento, 4 milímetros, mas pelo ângulo dela, mesmo que caia um granizo ali, ela vai se lidar. Mas pode, de repente, vir a quebrar algum ponto, e aí a manta ela vai servir para isso, para não deixar a água cair dentro da casa ou em cima da lã de vidro, coisa assim. E a entrevista com o casal Emerson e Eisa tá tão legal, tem tanta coisa ainda para eles contarem para a gente, que nós vamos fazer uma pausa e voltamos com o restante da conversa na semana que vem. Você não perde por esperar. Até lá!